Segunda Coríntios, capítulo de número 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Esse versículo que nós vamos estar meditando hoje, ele fala sobre uma administração da igreja num todo. Normalmente você vai ouvir esta palavra, e talvez já ouviu essa palavra, a nível de parte financeira, e ela fala exatamente em toda a área financeira da igreja. Mas eu quero trazer essa palavra hoje de uma forma um pouco diferente, um entendimento um pouco diferente. Não muda com relação à oferta, mas a oferta não é algo que você tira do bolso e dá. Nesse sentido da mensagem de hoje, como eu falei no começo, ela pode caber em todas as partes, mas a maneira que eu quero hoje trazer essa palavra é falando sobre uma congregação. Uma congregação. Hoje em dia a gente vê abrir igreja em tudo quanto é canto. Até ouvi um dia um pastor falando, tem gente que pega uma bacia de azeite, joga na cabeça e fala, agora eu sou pastor. E ele sai, abre um ministério. Não estou falando de verdade contra. Antigamente se falava, é melhor uma igreja do que um boteco. Então, não estou ofendendo ninguém. Mas, e também tem aumentado o número de crente. Isso é preocupante. Ué, pastor, como que está ficando preocupante se está aumentando o número de crente? Porque a forma ou a proporção que o número de crente hoje vem aumentando, infelizmente tem envergonhado, escandalizado o nome do Senhor Jesus Cristo e de verdade jogado o evangelho dele na lama, por causa do testemunho de alguns que se denominam crente. E por quê, pastor? Visto que tem igreja, então vai ter mais crente. E eu vou te falar numa diferença. Por quê, pastor? O crente, ele tem todos os dogmas da igreja. Você vai ver que Jesus na Bíblia, ele falou muito com crente em muitos momentos. Ele falou com crentes. O jovem rico, pelo menos eu vejo que aquele jovem era um crente. E por que ele era um crente? Porque quando o Senhor falou para ele guardar os mandamentos, ele guardava todos desde a infância. Ele guardava todos os mandamentos desde a infância. Porém ele perguntou, o que mais me falta? O que mais me falta? E a palavra de Deus diz que o Senhor o amou, ou seja, imagino que vendo o interesse ou desejo espiritual maior naquele jovem, aí ele pegou e falou, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E aí então, por causa daquilo, a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele saiu triste. E por quê? Porque ele era muito rico. Então o assunto, na verdade, hoje, ele não está relacionado a, literalmente, aquilo que você dá na igreja, mas está relacionado àquilo que você é na igreja. Aquilo que você é, quem você é na igreja da graça de Jaboticabal. Você já parou para pensar como a mensagem ela está indo para o Facebook? E quando as pessoas forem ouvir, então eu posso perguntar, quem é você na tua igreja, no teu ministério? Quem é você na igreja que você frequenta? Talvez alguns vão dizer, eu sou obreiro da igreja. Outros vão dizer, não, eu sou tia da escolinha da igreja. Outros vão dizer, não, eu sou do evangelismo da igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo. Se ainda tem essas funções, maravilha. Se ainda existem essas funções, maravilha. Mas infelizmente, em muitos casos, já não tem mais. E por que não tem, pastor? O motivo não é espiritual. O motivo, na maioria deles, é totalmente natural, pessoal. E por isso esta atitude, ou esta palavra de hoje, ela tem que ser, ou ela precisa ser, um comportamento nosso. Não estou falando de todos, mas muitos, talvez a maioria, vão pensar assim, ou vão olhar e vão ver, eu já fui melhor.
eu já fui mais assíduo, eu já frequentei mais, eu já fui mais firme, eu já fiz mais. E mas o que acontece? Bateu um desânimo, bateu não sei o que. Crente, é natural ele desanimar. Crente é comum. Crente é igual ninja, crente, sabia? Que isso, pastor? Não, crente é igual ninja, que só joga fumaça, daqui a pouco ele não está mais. Mas o cristão, ele é igual Paulo e Silas. Mesmo açoitado, mesmo sendo levado preso, mesmo tendo motivos para murmurar até mesmo contra Deus, cantavam e oravam dentro de uma prisão e os presos ouviam. E é sobre isso que eu quero falar. No versículo de número 6, 2 Coríntios capítulo 9, o versículo é o versículo de número 6. E digo isto: o que semeia pouco também ceifará pouco, ou pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Eu dei um exemplo de manhã, pegando a ideia da nossa região, que é uma região de plantio, e aí eu falei o seguinte: imagina que você tem um alqueire de terra, e de repente você pode, você pode plantar um alqueire de terra. O missionário no sábado mandou uma mensagem, ele estava falando sobre semear, e ele deu um exemplo na palavra que ele mandou para nós, dizendo o seguinte: normalmente, a pessoa ela vai plantar milho, geralmente ela joga ali 3 sementes de milho, só que ela não colhe as 3 sementes, ela colhe ali de um pé, várias espigas cheias de sementes de milho, E aí, mas vamos lá, ele tem um alqueire de terra para plantar, e ele tem condições de plantar em um alqueire de terra, mas por qualquer motivo, desânimo ou qualquer coisa, por não insistir, ele planta meio alqueire. Mas plantou, quem planta, colhe, ele vai colher. E a hora que ele vai colher, ele vai pegar aqueles milhos bonitos, vai pegar aqueles pés de milho bonito, vai arrancar aquelas espigas bonitas, só que ele vai olhar e ele vai ver um espaço enorme e vazio que ele poderia ter plantado e não plantou. Poderia ter colhido o dobro e não colheu. E por que ele não colheu? Porque Deus foi mal com ele. Você plantou um alqueire de terra, eu vou te dar só metade. Não, porque ele plantou metade. Porque por algum motivo ele plantou somente a metade. Porém a palavra de Deus diz: quem planta em abundância vai colher em abundância. Quem planta em abundância vai colher em abundância. Aí que eu vou tirar um pouco da questão de atitude com relação à terra, com relação à oferta na igreja, e eu vou falar da oferta que você é, da oferta que nós somos. Nós somos uma oferta. E quando nós nos apresentamos a Deus como oferta viva, nós precisamos não ser reservados quando nós estamos nos oferecendo a Deus. Infelizmente, hoje o que mais se vê são pessoas que elas são cheias de reserva. Elas são cheias de limitações. Então, dei um exemplo assim, olha, tem aquelas pessoas que elas não fazem nada, mas elas não atrapalham em nada também. Mas poderiam fazer. Mas não fazem e não atrapalham. Mas tem aqueles que além de não fazer, ainda atrapalha quem faz. É aquele ditado: não bebe e não desocupa o copo. Irmãos, entenda uma coisa: nós somos membros, sim ou não? Somos membros. E sendo membros, o que nós precisamos entender? Nós tomamos água, não tomamos? Então imagine que você está no quarto, e lá no teu quarto você teve uma sede, e a sua água, ela está lá na cozinha. Então você vai precisar, para tomar água, para saciar a sede, você vai precisar da contribuição de vários membros do teu corpo. Por exemplo, a sua mente vai pensar na água que você quer tomar, e se é a mente, vai mandar ali uma informação para
o teu corpo levantar, os teus pés, as tuas pernas vão precisar ajudar, os teus pés vão levar esse corpo até a cozinha. E mesmo assim, se você chegar na cozinha, as tuas mãos recusarem que você beba água, você vai precisar tomar água de uma outra forma, mas se as tuas mãos recusarem, pegar um copo, encher aquele copo e trazer até a tua boca, você não toma água. E todos os membros, eles vão precisar ser intensamente participativos em tudo aquilo que você tiver o desejo de fazer, tiver a vontade de fazer. Nós temos a história, na verdade nós temos várias histórias de pessoas, por exemplo, está aqui o Fernando, esses dias nós conversamos, foi jogando bola, teve uma lesão no futebol, num membro do corpo, e que não pôde jogar bola por um determinado tempo por causa daquela lesão, porque todas as outras partes do corpo ia jogar bola, não é? Todas as outras partes do corpo. Como é que está a perna? A perna está boa. Como é que é o nome da lesão, Fernando? Pubis. Vai falar assim, uma lesão no pubis. Então, por fora, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, mas dependendo, ainda que se recuperando, como ele falou um dia para mim, pastor, dependendo do movimento, a gente achava que dava, mas um membro do corpo estava lesionado, e isso acaba complicando todo o corpo, ou todo o efetivo do corpo, por mais que um membro do corpo, mas esse membro do corpo está bom, esse outro está bom, há determinadas coisas que a gente não vai poder fazer por causa de uma coisa, por causa de uma limitação que se dá. E aí você então pega a igreja, e se você pegar a igreja como igreja simplesmente, nós vamos ter uma reunião de crentes que vão cumprir o dever deles, e desculpe a expressão da palavra, que se dane a igreja. Mas quando é uma congregação, quando nós estamos congregando, quando nós entendemos a importância para o outro ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser intenso. Quando nós entendemos para que o outro entenda a palavra, para que o outro ele preste um culto, a atitude que eu estou tomando vai constrangê-lo a prestar também um culto. Nós então não estamos reservando naquilo que nós estamos semeando, e todo mundo que planta vai colher. Porém, o que prevalece, infelizmente, é uma ideia de que ninguém está fazendo. Só que eu não percebo, ou mesmo sabendo, eu estou no meio de ninguém. Todo mundo fala, eu estou no meio de todo mundo, porque eu também estou falando. Mas principalmente na questão de ninguém estar fazendo, ninguém faz. E não olham, infelizmente, para a igreja com a necessidade de um membro participativo. Não olham para a igreja com a necessidade de uma pessoa participativa. Presta atenção no que eu vou falar para você. Uma igreja, ela se faz hoje mais ainda de várias coisas. Mas eu vou usar o exemplo que eu usei de manhã, que é o Adão, que é o operador ali da mesa, operador. Se hoje você está acompanhando lá na televisão a palavra, né? Está aqui do lado da palavra, está aqui, você está olhando a palavra, o louvor estava ali, mas tem que ter alguém para fazer. Se não tem ninguém ali, vou dar exemplo, se o Adão não está ali, então, vamos supor, nós não sabemos mexer, ou ninguém sabe mexer, o Adão, não vou hoje. Então a gente tem televisão, a gente tem um computador, a gente tem tudo que poderia melhorar o andamento do culto. Mas não vai funcionar. E por que não vai funcionar, pastor? Porque um membro faltou. Nós temos, para você entender, nós temos tias, por exemplo, da escolinha, né? Tá tendo escolinha, então tá lá uma tia na escolinha, as outras estão aqui no salão, mas digamos, não vem nenhuma. Não vem nenhuma. E vem criança. Então nós teríamos criança para a escolinha, teríamos um local para a escolinha, mas nós não vamos ter tia para a escolinha.
Vocês estão entendendo, senhor? Não? Diante disso, nós precisamos olhar para a igreja não como, não é meu dever, não é problema meu, eu não falei que ia fazer nada, é quem falou que vai fazer, que se vire para fazer. Não. Isso é uma reunião de pessoas religiosas e não uma congregação. Não uma união num corpo de Cristo. E infelizmente isso muito acontece. Isso muito acontece. Porém, ele fala o seguinte, no versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no quê? No seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. E de verdade, há pessoas, irmão, que se o assunto for a pessoa dar uma oferta na igreja, dar um dinheiro na igreja, mas não pensa duas vezes. A pessoa ela faz e faz isso até com alegria. No caso daquele jovem, por exemplo, o jovem rico, ele até o momento em que ele não precisava se dar, ele não precisava se entregar, abrindo mão de tudo que tinha, ele estava ansioso para saber a respeito da salvação. O que eu devo fazer para me salvar? Mas quando ele ouviu, olha, salvação não está implicado no que você é ou naquilo que você faz. Salvação está implicado naquilo que você é. A partir do momento que Cristo entrou na sua vida, o que ou quem você se tornou pós aquilo? Quem você se tornou? Pastor, eu sou a mesma pessoa e eu sou crente. Tem gente que talvez, muito gente boa no mundo, né? E se converteu, continuou gente boa. Se converteu ou mudou a religião, virou crente, para não falar se converteu, virou crente, continua gente boa, mas não imita a Cristo, não é um cristão. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Não é um cristão, não tem uma atitude de cristão, não tem um comportamento de cristão, não age de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Não, continua agindo do jeito que bem entende, da forma que bem entende, até porque eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não isso para ninguém. A pessoa se justifica, senta em cima, como eu usei esse exemplo também, a pessoa senta em cima de uma justificativa de que é bom e que ele tem que receber coisas boas pela bondade que ele tem com os outros. E isso, na realidade, não tem nada a ver com a palavra. Ele começa para nós dizendo o seguinte, quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia muito, colhe muito. Porém, é a tua decisão contribuir. Você propõe no teu coração a tua contribuição. Você decide no teu coração como que você vai contribuir com a congregação. Porém, contribuir com a congregação implica você, implica a tua pessoa, implica o ser humano que você é. Entenda isso. A gente vai ficar tocando, em assuntos passados, mas eu estava falando hoje de um irmão que ele também trabalhou com a gente lá em Barrinha. Irmãos, e de verdade, muita coisa na igreja, quem fez? Não foi o pastor. Eu vou, para você entender, um dia nós estávamos na igreja, uma obreira. Ela chegou e falou assim, pastor, vamos montar uma banda. Nessa época, essa turma que você vê no altar, aqui o Dimitri, o Guilherme, o Gabriel, eles eram tudo pequenos. Mais pequenos que são, mas eles eram tudo pequenos. E aí eu peguei e falei, mas você vai montar uma banda de que jeito? Ela falou, não, vamos pegar os meninos, tá aí os filhos do senhor, tá aí o Dimitri, como eu falei de manhã, não era ele, era um outro, inclusive, era o Patrick, tá aí o Patrick, tá aí não sei quem, não, vamos pegar aí o Marcelo ensina um, aí o outro ensina o outro, vai no teclado. Irmão, juntaram essa turma,
Eu falei, não, vai ensaiando, vamos ver, a gente vai colocar para tocar nos jovens aí, vamos ver. Não, vai tocar nos jovens. Aí eu peguei e estava falando, um dia eu cheguei na igreja, acho que era uma reunião de jovens, e estava essa turma tudo no altar. E parecia aquela banda do Chaves. Que bonita sua. E bleng, 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 bleng. Eu peguei e falei, e aí, irmã? Falou, não, pastor, tá indo, a galera aí tá indo, tá vendo? Tô vendo. E foram indo mesmo, cheguei num outro, passou um tempo, eu cheguei, estava tocando, eles tocavam só na reunião de jovens. Aí eu cheguei um dia na igreja, fazendo um louvor legal. Falei, irmão, vamos tocar domingo. Vieram para o domingo. Eu conversei com os pais deles, e a gente fez um acordo, e a gente rachou uma aula, e eles fizeram um tempo, nem lembro quanto tempo vocês fizeram de aula lá. 1 ano fazendo aula. Eles fizeram aula 1 ano. E começaram a ter um entrosamento, eles e tal, e não sei o que lá. Irmão, essa banda foi comigo na época para um monte de lugar. Foi comigo para um monte de lugar. Um dos lugares que eles tocaram, eu fui convidado para pregar em Mogi das Cruzes. A maior igreja de São Paulo é Mogi das Cruzes. Em tamanho, é um monstro de igreja. E eles foram tocar lá. Eles foram tocar lá em Mogi das Cruzes. Eu falei de manhã, vou falar agora, estava falando para irmã Geniane do coral. Falei, irmão, estou pensando, vamos ver se a gente leva o coral em Bebedouro, porque dia 6 eu vou pregar em Bebedouro. Falei, vamos ver se a gente leva o coral em Bebedouro. Eu falei de uma vez que a gente saiu de Barrinha para ir em Barretos para fazer uma reunião. Era uma reunião de jovens, e aí nós levamos a igreja. Irmão, saiu 2 ônibus de lá. 2 ônibus de Barrinha foi para Jaboticabal. E no ano estava Ministério de Louvor, estava a turma da dança, tinha 10 na dança, se não me engano. Estava a turma da dança e mais a turma que queria ver, porque o pessoal gostava literalmente de participar. Teatro também. Então, a igreja foi em peso. Lembro de uma outra vez que a gente aí foi o coral que a gente levou em Matão. Fomos em Matão para tocar, e aonde ia, Sertãozinho 3, que a gente foi também lá, que foi o grupo de dança dos homens. Tinha até dança dos homens, irmão. Tinha até um grupo de dança dos homens na igreja. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso, irmão? Porque era um povo participativo. Para você ter ideia, nós tínhamos eventos de jovens na igreja ou algo desse tipo. O que a gente fazia? Tinha jovens que saía, marcava lá na igreja, organizava lá na igreja. Tinha coisa que eu nem sabia que eles faziam, mas faziam para o bem da igreja. Se organizavam na igreja, fritava. Às vezes lá sonho, vinha fazia sonho. Eles saíam na rua para fazer um trabalho, para a gente fazer um evento na igreja ou coisa desse tipo. Mas estava todo mundo. Todo mundo. Porém, pastor, mas será que lá não tinha um ou outro? Tinha também. Todo lugar tem. Mas não parava quem estava fazendo. O problema infelizmente, quando a gente não consegue dar continuidade em alguma coisa, quando a gente não consegue efetivar alguma coisa. E por quê? Por causa de disposição. A igreja, ela não tem um ministério, seja de juventude. Mas por quê, pastor? Disposição dos jovens. É a mesma coisa. Você está a mesma coisa todo dia. Muda você? Muda alguma coisa? A gente não tem uma efetividade, uma continuidade, falando de igreja de Jaboticabal. A gente não tem uma continuidade quando o assunto é evangelismo. E às vezes é triste, por quê? Porque a gente ouve, mas ninguém falou, e quando fala não vai, irmão. Quando fala não faz. Quando fala não participa. E aí então nós começamos a viver uma igreja religiosa e não uma congregação. Eu falei de manhã, dando exemplo à nossa igreja,
quando nós fizemos aquele propósito de consagrar a escola, você lembra daquele propósito que a gente fez na volta do ano letivo de consagrar as escolas da cidade? A irmã Fátima, ela saiu e pegou um azeite aqui e falou: eu vou em tal lugar, não lembro onde que ela foi. E ela pegou e voltou consagrando escolas. E quando ela passou numa escola, tinha um pessoal fazendo a limpeza da escola. Ela orou por todo mundo. E não foi, eu vou orar por vocês. Todo mundo viu que ela estava fazendo um propósito, pediram oração. Ela orou por todo mundo, atendeu naquela escola e veio para falar assim, até emocionada: pastor, tal, não sei o que lá e tal. Eu falei: irmã, na rua que a obra acontece. Na semana retrasada, a irmã Eliana, elas foram, a Eliana e a Geniane foram evangelizar, saíram as duas para evangelizar, e elas tiveram uma experiência grande na rua. E até hoje, depois que acabou a reunião, estavam conversando com ela. Por quê? Porque na sexta, a irmã Eliana mandou no grupo de obreiros uma mensagem: olha, tal, sabe, evangelismo, não sei o que, tal. Uma pessoa que não podia falou que não ia, os outros não mandaram nada, nem sei se falaram em particular com ela. Infelizmente caiu uma outra mensagem, que ela estava com a filha no hospital no sábado. Ela falou: olha, como ninguém falou nada e eu estou com a minha filha no hospital, eu nem vou, não vou nem na igreja. Mas, e a Geniane, por exemplo, estava em Ribeirão, ficaram o dia inteiro em Ribeirão. E aí eu peguei e falei assim: agora pensa você, Geniane. Eu falei com ela hoje, falei: pensa você, se você não pode ir, e está com aquele negócio da expectativa, ou da experiência que vocês viveram no sábado passado, mas você não pode ir. E de repente a irmã Helena também não pode ir, mas você ficou sabendo que chegou aqui, uns 3 saíram e foram fazer o evangelismo. E naturalmente que as pessoas que saíram para fazer evangelismo vai voltar contando algum tipo de experiência. Os 70 que foram voltaram contando experiência. E aí as pessoas voltam contando experiência. Falou: como que você vai ficar para o sábado que vem, para o próximo sábado, o horário do evangelismo? Eu falei: pastor, vou ficar mais ansiosa ainda. Mas o problema é o que? Sábado não foi. Chega no sábado que vem, a gente já começa a ficar pensando: mas ninguém vai. Mas não sei o quê. E a gente vai acabar que fazendo o quê? Deixando que essa situação também pare. E tudo que se diz respeito à obra de Deus, irmão, nós não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo. Levanta a mão, você, membro da igreja, que fez uma visita para alguém que você sabe que não está vindo na igreja essa semana. Ô pastor, eu fui visitar uma irmã, eu fui visitar um irmão. Levanta a mão. Então nós não estamos fazendo nada, irmão. Então nós não estamos plantando. A gente quer colher, mas a terra está seca. A terra está sem semente. Não tem nada na terra, não tem nada plantado. A gente quer colher o que não está plantando. Nós queremos abundância daquilo que nós não estamos dando. Nós queremos abundância daquilo que nós não estamos oferecendo. E aí alguém chega aqui e fala: olha, irmão, Jaboticabal, né? Ou como de repente qualquer outra cidade aí que fale: não, olha, mas falam muito bem da nossa cidade, falam muito bem da nossa igreja, falam muito bem disso, falam muito bem daquilo, falam muito bem daquilo outro. Então nós somos aquilo que o Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele fala: nós somos uma seara grande, mas os trabalhadores pouco. E não é pouco trabalho. Trabalho tem muito, mas trabalhadores são poucos. Pastor, qual que é a intenção que o senhor tem? A hora que o senhor terminar essa mensagem, o senhor levantar a gente tudo aqui de obreiro? Não. Mas a intenção que eu tenho é, na hora que a gente orar, você falar com Deus a respeito daquilo que você está deixando de oferecer. Você falar com Deus a respeito daquilo que você está deixando de oferecer. A minha esposa, meu filho mais velho tem 23 anos. A minha esposa, grávida do Gabriel, ela entrou em depressão. Qual foi o motivo que ela entrou em depressão?
como ela estava grávida, e era aquele negócio de libertação, oração e aquela coisa, uma preocupação do pastor. Ele pegou e falou assim: olha, você não vai poder mais, né? Enquanto você não tiver criança, você não vai poder mais orar fazendo imposição de mãos. Você continua, né, aqui na igreja, pode continuar trabalhando, passando envelope, fazendo papel de obreiro, mas na oração de libertação você não vai poder mais orar. Pensa ela, sexta-feira na igreja, e o bicho pegando, couro comendo, e oração, e libertação, e um pega daqui, o outro pega dali, e ela vendo, porque toda a sensibilidade espiritual não deixou de ter. Mas ela tinha, às vezes estava olhando aqui um irmão que estava passando mal, tinha que chamar um outro para ir orar, porque ela não podia, porque era uma ordem. Principalmente para preservar, ou para ter um cuidado com a barriga. Essas situações. E assim, glória a Deus, Deus fez a obra ali, libertou, tirou aquela tentação, tudo, mas por causa que não podia fazer. Por causa que não podia fazer. Irmão, nós podemos fazer. É de qualquer jeito, pastor? Não, aonde está o Espírito Santo do Senhor ali? A liberdade, desde que façamos tudo com ordem e com decência. Todo mundo, nós podemos fazer. Só que se a gente não trocar ou mudar essa visão, não mudar esse princípio, essa forma de entendimento, nós vamos, infelizmente, irmão, sofrer. E qual as consequências que nós vamos sofrer? Nós não vamos colher. Nós vamos ficar esperando muita coisa de Deus e não vamos receber, talvez até murmurando contra Deus, quando na verdade quem está deixando de ser ou de fazer somos nós mesmos. Cada um dentro da sua justificativa, cada um dentro da sua limitação, e limitações que se tem, eu já contei para vocês, vou contar de novo. Quando eu vim para a igreja e eu passei, me candidatei ao obreiro da igreja, eu tinha epilepsia. Eu vivia convulsionando. Eu vivia em parar no hospital por causa de convulsão. E diagnosticado epilepsia. Já contei para vocês que eu fui diagnosticado com isso e o médico passou Gardenal e diazepam para mim. Pela seriedade da coisa. Eu fui orar. Eu fui falar com Deus. E o que na minha oração que eu falei para Deus, era aquilo que eu estava dando. Deus, eu estou dando eu mesmo. E se for com defeito, vai isso aqui mesmo. Mas eu não vejo que é uma glória para o Senhor eu estar orando por alguém, eu cair com convulsão. É capaz de vir colocar a mão na minha cabeça e achar que é demônio. Eu orei. E fizemos, foi diagnosticado num eletrocardiograma, depois fizemos outro. E quando nós fizemos outro, na comparação do médico, o médico pegou e falou: isso agora, há uns 3 anos ou 4 anos atrás, eu tive um acidente de bicicleta, a mesma mancha tem. Ele pegou e falou: olha, a verdade aqui, o que eu vejo aqui, essa mancha aqui que tem aqui, ó, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa ansiedade que você tem, que você é um pouco ansioso, né? E mais de 20, hoje, agora eu falo, mais de 20, 25 anos, mais de 25, só de casado eu faço 25, então já deve estar fazendo uns 26 anos por aí, que, irmão, graças a Deus, nem a tremedeira da sensação da queda eu tenho. Mas eu entendo também que quando Deus pediu o que era, eu dei, eu entreguei, eu não me neguei. Ah, isso aqui eu faço, mas aquilo ali eu não quero não. Não, é o Senhor que está mandando eu fazer, então eu vou fazer. É a direção do Senhor, isso aqui é a terra que o Senhor está me dando para plantar, eu vou plantar. Voltando aqui no versículo de número 7, cada um contribua segundo o propôs no seu coração. A proposta que eu tenho que fazer, irmão, não pode ser pequena. A proposta não pode ser pequena. Seja uma proposta
real e verdadeira, eu vou entregar, eu vou me dar. Eu vou me entregar ao Senhor. Se você se entrega a Deus, entenda, não é para ser, para tomar, entenda bem, vocês me conhecem, não tem problema de falar isso, mas não é para tomar o teu dinheiro não. Mas se você se entrega a Deus, você não vai ter problema com o dinheiro. Até porque no versículo de número 8, ele fala assim, ó: Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus sabe que quando você se entrega para a obra, e não é com interesse, mas com alegria, Ele sabe que você precisa ser alimentado, Ele sabe que você precisa ser suprido, Ele sabe que você precisa estar numa condição ou num bom estado, para que você possa se dar total e completamente à obra. Ele sabe disso, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Mas nós acabamos colocando o que nós precisamos, o que nós necessitamos diante de tudo, e nós então vamos correr atrás, porque nós temos que fazer, correr atrás a gente tem mesmo. Quem procura emprego é você, quem vai fazer entrevista é você, quem vai fazer tudo é você, quem vai trabalhar é você que vai. Quem vai trabalhar somos nós que vamos fazer. Mas Deus é poderoso para que naquilo que você faz, você tenha tempo. Deus é poderoso para que naquilo que você faz, você tenha tempo. Não estou exaltando ninguém, pelo amor de Deus, de verdade, não estou exaltando ninguém. Não estou exaltando ninguém, não estou puxando sardinha para ninguém, mas eu sendo pastor da igreja e sendo atendido desta maneira, também seria ingratidão da minha parte não reconhecer. Eu sendo pastor da igreja, tendo a atenção dessa forma, seria ingratidão da minha parte não reconhecer. Eu poderia então não falar nem do Adão e da Geniane, que eu já falei para eles um dia, eu falei, irmão, se vocês precisarem, não vir num domingo à noite, ou não vir no domingo de manhã, vocês só avisam, tal, né? Mas, irmão, todo domingo estão de manhã e de noite. Todo domingo estão de manhã e de noite. Então, para não falar deles, eu vou falar do Dimitri, que vem de outra cidade para cá. Como que eu vou ser ingrato? Como que eu não vou ter gratidão? Como que não? E há uma doação. Eu poderia falar demais. O que a gente fez, a maneira que a gente fez, a forma que a gente chegou, aonde nós estamos hoje, com a participação de todo mundo. Só que, volto a dizer, eu não estou falando de dar. Pastor, pega a caixa aqui, eu dou para o senhor. Aqui, é do senhor, ou da igreja. Minha não, é da igreja, pastor. Pode pegar a caixa de som, pode pegar não sei o quê, pode pegar. Não estou falando disso. Eu estou falando de você, meu irmão. Eu estou falando de você se programar. Todo o ministério da igreja, todo o trabalho da igreja é programado. Todo o trabalho da igreja, nada acontece da noite para o dia, nada acontece em cima da hora, nada acontece de uma hora para de uma outra. Não, irmão, olha, rapaz, eu esqueci. Eu não esqueço, eu falo sempre antes. Eu falo sempre antes para dar condição para a pessoa planejar, para a pessoa organizar, para a pessoa fazer. A gente sempre fala antes. É São Paulo, vamos para São Paulo. É Ribeirão Preto, vamos para Ribeirão Preto. É outra cidade, vamos para outra cidade. Eu vou pregar dia 6 fora da cidade. E a quem eu tenho intenção de levar, eu já comentei a respeito da possibilidade de a gente levar o coral para lá. Dia 6 eu vou pregar. E aí a gente então vai fazer o que, pastor? Nós vamos esperar a disposição de todos. Versículo de número 2, para a gente terminar. Ainda 9, tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios ainda 9. No versículo 2 vai dizer assim, ó: porque eu bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia
está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Essa música que nós cantamos agora, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. A gente canta ela de uma forma, para a igreja, a gente canta ela de uma maneira. Para a congregação, a gente canta de outra forma. Como assim, pastor? A igreja de uma forma. Porque a igreja é uma reunião de religioso, você não mexe nem no cabelo da pessoa. Eu me lembro de um dia um pastor, ele falou: irmão, vou fazer uma unção e todo mundo vai receber a unção. A irmã falou: ai meu Deus, como é que eu vou receber a unção? Ai, eu acabei de fazer o cabelo. Aí o pastor um dia ele fez um comentário, falou: imagine só, se fosse para mim derramar uma unção no alto da cabeça dessa pessoa, como Arão recebeu, que o óleo desceu, caiu na cabeça e veio na barba. Pensa se fosse para fazer isso. Pensa se fosse de uma forma dessa. Então, eu falo, numa questão de congregação, voltando no louvor, irmão, a gente canta esse louvor, celebre ao rei, exalte ao rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao rei, exalte ao rei, adore ao Senhor. A segunda parte do louvor, se necessário for, tira o pé do chão. O que eu quero que você entenda? Que, irmão, se você está fazendo com alegria, e Deus ama quem dá com alegria, se você é uma oferta com alegria e você entende que o culto que você está prestando a Deus implica em você tirar o teu pé do chão e pular no louvor ao Senhor, constrange aquele que não quer pular. Mas se está todo mundo, não, ninguém está pulando, ninguém está fazendo, ninguém está indo, ninguém está sendo. E aí a gente acaba aqui deixando de fazer, ou quando alguém faz, e aí chega, as minhas mãos estão cheias, tudo aquilo que eu tocar, abençoa. Aí vai lá o obreiro, vai lá e toca. Irmão, a pessoa que não sai do lugar, ela até vai, mas ela fica constrangida. Mas ela não fica constrangida porque, não, irmão, não toque ninguém não, para não constranger os irmãos. Não, constrange o irmão a fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Constrange o irmão a participar do culto, constrange o irmão a ser uma oferta viva na reunião, como todos estão sendo. E se a gente não entender isso, nós vamos passar um tempo sendo apenas uma reunião de religiosos. E aí eu vou falar assim, uma reunião de crente. Eu estava falando ontem, irmão, faz um tempo já, de verdade. Reunião de mulheres, nós estávamos em Sertãozinho na terça-feira, na quinta-feira, e teve uma reunião de mulheres em Sertãozinho. E no sábado vai ter aqui. No sábado é dia 27. Vai ter uma reunião de mulheres. A igreja de Sertãozinho, ela é esse meio aqui, ó. Ela é esse meio. Não é maior do que isso, é um meio aqui. E quem foi fazer a reunião foi a Bia Brandão. Aquela que abriu a reunião do missionário, que veio com o pastor Vitor aqui, a Bia Brandão. Mas, irmão, fogo desceu. Mas desceu fogo. Eu estava lá dentro do escritório, que a gente é reunião de mulheres, fala de mulher, o homem não fica, né? Então a gente estava lá dentro do escritório. Mas eu estava lá dentro do escritório ouvindo louvor. E eu falava com o pastor: rapaz do céu, que reunião gostosa, que reunião boa. Ontem, a reunião dos homens em Ribeirão Preto foi com o Tiago Pérez. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Foi um negócio até legal que aconteceu. Por quê? Porque quando eu fui para Israel, o Tiago estava como missionário, cantou Diante da Tua Glória, lá no Jardim do Túmulo e tal. E ontem nós estávamos, ele foi, eu fui. E ontem nós estávamos conversando acerca dessa experiência. Falou: rapaz, que gostoso, hein, irmão? Que maravilha, rapaz. E você lembra daquilo lá? E você lembra? Os outros ficavam tudo assim, ó. Caramba, né, irmão? Uma experiência que ninguém viveu. Hoje, se eu chego aqui para o Adão, porque ele estava lá ontem, se eu chego aqui para o Guilherme, porque ele estava lá ontem, e a gente senta para conversar: papai, pastor, que reunião, aquele louvor que aquele cara cantou. Embora eu já mandei de novo a mensagem para vocês, porque, irmão, tem que ouvir. Ouve aquela palavra. Que palavra? Ouve aquela palavra. Ouve a mensagem. Ouve de verdade, ouve a mensagem. Pega o link lá que eu mandei para vocês, ouve a mensagem que o pastor Vitor pregou ontem.
Toda a família precisa. A esposa dele hoje colocou, olha, compartilha essa mensagem que toda a família precisa ouvir. Precisa mesmo. Precisa. Mas voltando aqui, se eu for contar de alguma coisa que aconteceu ontem no meio dos homens da igreja, de repente a gente se reúne, e aí nós vamos falar, ô rapaz, não sei o que lá, e aconteceu, e foi, né? E aquela hora lá, vocês vão ficar tudo assim. Por que o Tomé não creu? O Tomé não creu, o motivo de Tomé não crer foi porque ele não estava presente quando Jesus veio. Mas Jesus amava também, o Tomé amava, porque uma semana depois ele voltou lá. Mas o Tomé não creu porque não estava presente. Irmão, a pessoa que quando ela está ausente, quando ela está mais preocupada com ela mesma do que em servir a Deus, o que ela vai receber é o que ela conseguir angariar com a própria mão. Mas quando a pessoa ela está na disposição de servir ao Senhor, como nós lemos aqui no versículo 2, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Aí nós vamos terminar e orar lá no versículo de número 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aprenda isso. Aprenda isso. Há muitos têm a preocupação de ser para fazer. E enquanto não fizer, não vai ser.